Olá, bom dia a todos. Estou aqui hoje ao vivo para falar para vocês sobre um assunto muito importante: esquizofrenia, autismo e esquizoide. Quero falar para vocês, relatar quais são as diferenças entre esses três transtornos, né? Que são transtornos psicológicos, neuropsicológicos. Então, nós vamos começar aí hoje com a esquizofrenia, tá? Há uma semelhança muito grande entre esses três, né? Muitas pessoas, muitas vezes aí profissionais confundem o diagnóstico por causa da semelhança dos sintomas, da semelhança dos transtornos, tá? Esquizofrenia é uma doença mentalmente crônica, tá? É incapacitante que geralmente se manifesta na adolescência ou no início da idade adulta, entre 30 e 20 anos de idade. Porém, com pesquisa recentemente feita, isso foi mudado, tá? Mudado por quê? Porque hoje em dia a gente já consegue diagnosticar esquizofrenia em crianças aí de 3, 4 anos que já tem todos os traços, todos os sintomas, tá, apresentados da esquizofrenia e que muitas vezes são confundidos aí com autismo, tá? Muitos aí são diagnosticados com autismo, mas aí conforme vai passando o tempo, vai aprofundando mais o assunto, vai pesquisando, né, juntamente ali fazendo acompanhamento, aí é perceptível que não é o autismo. Já com 7 anos de idade, a gente tem claramente já o diagnóstico formado na criança, onde a gente percebe que já não é mais o autismo, e sim aí a esquizofrenia infantil, tá? É mais comum hoje em dia a gente achar, tá? Crianças com traços de esquizofrenia, com todos os sintomas gritantes, né? Pedindo socorro, pedindo ajuda. Então, é assim que a gente tem que ter um olhar, tá? Então, nós podemos, assim, quando a gente vê uma criança aí de 3, 4 anos e a gente vê ali alguns traços ali, alguns sintomas parecidos com o autismo, antes de fazer qualquer diagnóstico, antes de fazer qualquer uma certeza de um diagnóstico, antes de dizer o que a criança tem, né? Quando chega pra gente, aí psicopedagogos, psicólogos, neuropsicólogos, né? Que são profissionais que atendem crianças com transtorno, com algum problema aí para fazer acompanhamento. Se você receber uma criança com todos os traços e a mãe disser que é isso, primeiro pergunte quem foi que diagnosticou, quem deu o diagnóstico, se fez algum exame, tá? Esse tipo de a esquizofrenia ela é feita, tá? Um diagnóstico, uma avaliação com um psiquiatra, com um neuro, né? Mais provavelmente um psiquiatra, ele que dá o diagnóstico certeza da esquizofrenia, tá? E assim, são muitos confundidos com autismo por causa dos sintomas, né? É uma doença, né? São doenças, né? Causadas na deficiências mentais, psicológicas, neuros, né? Então, nós temos que tomar cuidado com o diagnóstico quando chegam pra gente, né? Por isso é bom investigar, é bom pesquisar, tá? E chegam à idade de 12 anos, os sintomas são mais visíveis, tá? Quando a criança está com 12 anos, aí os sintomas são mais precisos, são mais gritantes, aí não tem mais como não tem como não confirmar a esquizofrenia, né? Sua frequência na população geralmente é de 1 a cada 100 pessoas, né? No Brasil, estima-se que há cerca de 1,6 milhões de esquizofrênicos, né? E assim, a esquizofrenia, né? Muitas vezes a pessoa convive aí com a doença sem saber. Muitas vezes você tá ali com uma criança esquizofrênica, uma criança que tem impulso ali de violência, uma criança muitas vezes sem limite e você não sabe, você não tem controle,
pode ser um traço aí da esquizofrenia e não um autismo. É uma criança antissocial que não gosta do ambiente onde vive, que não gosta de ficar perto das pessoas. Por quê? Porque ele tem os mesmos características do autista, tá? Que também tem a mesma característica do esquizoide, que é lá uma formação de caráter, onde eu vou falar também aqui sobre isso aí, então eu vou falar sobre os três, tá? Qual é a causa da esquizofrenia? Alguns pesquisadores afirmam que a esquizofrenia é uma doença geneticamente adquirida durante a gestação, tá? Por quê? Genética vem de pai, né? Principalmente se na família tiver aí alguém, né? Pai ou mãe, tio, tia, avó, primo, bisavó, tataravó, se alguém algum dia teve esse transtorno, teve essa doença mental aí da esquizofrenia, a tendência de ter uma criança com esquizofrenia é muito mais propícia. Por quê? Porque é genética, né? Vem na genética, na formação, vai passar, né? E muitas vezes também não depende só, né? Porque é herdada geneticamente, né? Da combinação aí de fatores genéticos, cerebrais e do ambiente, tá? Pode se desencadear a doença. Pessoas ou crianças que convivem num ambiente cuja violência, abusos, conflitos desencadeados, né, desenvolve a doença, tá? Porque ele sofre mentalmente e às vezes ele tá ali já tem a deficiência ou já tem alguma coisa, porque geralmente a esquizofrenia ela não vem sozinha, ela vem acompanhada de alguma patologia ou de alguma doença psíquica, ou alguma doença neurológica, ela vem sempre acompanhada de alguma coisa. Assim como o autismo vem acompanhado de algum transtorno, de alguma patologia, a esquizofrenia também, tá? Então, assim, são mais propícias aí. Hereditário, né? Parentes de primeiro grau, que pode ter, tá? Uma esquizofrenia pode passar, como eu já disse no começo, ambiente, tá? Se o ambiente é um ambiente de violência, durante o parto, né? Se é um parto complicado, se deu algum problema ali, a mãe precisou ir para UTI, ou a mãe teve um eclâmpsia, né? Atrapalha ali na hora do nascimento da criança, que os neurônios estão ali se formando ainda, estão ali, pode vir causar algum problema na criança, tá? Dificultando ali, a criança muitas vezes sofre, vai para UTI, aí atrapalha os neurônios, tá? Geralmente depende muito disso aí vamos lá, fatores, né? Alteração neuroquímica. O que é uma alteração neuroquímica? É quando a mãe, durante a gestação, ela usa cigarro, bebida alcoólica, droga, qualquer tipo de substância que afeta o bebê, tá? Pode desencadear aí uma esquizofrenia, você pode estar gerando uma criança esquizofrênica, tá? Quando você usa essas dependências. Ou então, quando a criança, né, já se torna adulta, ali na fase da adolescência, começa a usar esses tipos de drogas, tá? A usar esse tipo de elementos químicos, onde afeta os neurônios, onde afeta a cabeça, onde afeta o cérebro, tá? Onde causa essas mudanças. Quais os grupos dos principais sintomas da esquizofrenia? A doença se manifesta de variedades, por isso muitas vezes é difícil identificar sinais e sintomas da esquizofrenia na fase inicial, tá? É muito difícil de diagnosticar, então é mais fácil dizer que a criança ela é um autista, dizer que ela tem algum outro tipo de problema, tá? Do que a esquizofrenia. Assim mesmo é o adulto. O adulto começa a apresentar os sintomas, é mais fácil dizer que ele tem um problema, um distúrbio mental, é mais fácil dizer que ele tem qualquer tipo de transtorno mental do que diagnosticar. Por quê? Porque os sintomas são parecidos com outros tipos de transtorno, tá?
Então aí nós temos que observar bem, procurar um bom profissional onde tem ali uma especialidade de comportamento humano, né? Onde ele vai perceber, onde ele vai firmar o seu diagnóstico aí e começar o tratamento, tá? Quais são os principais sintomas, tá? Que existem dois tipos de grupos de sintomas, os sintomas chamados positivos e os sintomas chamados negativos, ao qual eu vou dizer para vocês aqui, primeiro os positivos. Primeiros sintomas aí é o delírio, tá? São ideias ou pensamentos que não correspondem à realidade, mas as pessoas têm a convicção absoluta que existe. Ele afirma que está vendo, ele afirma que está fazendo, porque ele está vendo. Na mente dele ele está criando, tá? São delírios que são feitos ali na imagem, tá? Onde ele imagina, onde ele começa a delirar, onde ele começa a afirmar que ele tem, tá? Como assim, vou dar um exemplo, uma pessoa dizer que ele é rico, tem vários bens, né? Um adulto aí dizer. E fantasiar que ele tem, porque ele faz, porque ele e aquilo, e fantasia. Ou fantasia e um relacionamento com uma pessoa que nem tá pensando, né? E ele fantasia que ele tem esse relacionamento com essa pessoa. Geralmente homens ou mulheres fantasiam, né? Aí com um ídolo, um astro de televisão ou com um ator de novela que tem um relacionamento ali, que muitas vezes tem pessoas que chegam até ir ao local de trabalho das pessoas, né? Isso também acontece com pessoa comum. É comum a pessoa se apegar numa figura que para ela é uma referência, aí ela cria uma ilusão de um relacionamento com essa pessoa, né? Aí com isso aí dá indício de muitas pessoas cometerem crimes nessa parte aí, porque eles não aceitam a rejeição. Eles não se apegam, mas quando se apegam, quando eles imaginam, quando eles têm o delírio de um relacionamento, eles se apegam demais, eles amam demais, a ponto até de não querer perder, e então na mente deles é mais fácil eles matarem aquela pessoa, né, cometer um crime, fazer um homicídio ali, do que deixar ela com outra pessoa. Então, assim, é uma doença, tá? É muito grave e são os que mais cometem crimes, tá? E são pessoas extremamente também aí, inteligentes, tá? Quando a doença é controlada e é aproveitada a parte da inteligência, eles são extremamente inteligentes, tá? Tanto é que os passos que eles dão passos totalmente calculados, planejados, porque eles planejam na mente, eles traçam planos para poder agir, tá? Então, assim, temos que ter muito cuidado. Tem alucinações, né? Começam a ver objetos, começam a ver coisas, começam a ver vultos, começam a dizer que existe pessoas num lugar onde não tem, né? Onde a gente vai olhar e não tem nada. Então, assim, são esses tipos de sintomas preocupantes, tá? A alteração de pensamento, tá? A pessoa tá normal e de repente ela tem um super pensamento aí e ela quer pôr em prática aquele pensamento, né? Onde são ideias que se tornam confusas, desorientadas, desconexas, né? Tornando-se dificuldade a pessoa a entender melhor o que está em volta dela, né? Que são casos mais graves ainda da esquizofrenia, onde elas não têm um pensamento firme, onde ela mesma coisa que ela pensa aqui, ela pensa ali, ela não fala coisa com coisa, são coisas desorientadas, tá? Tem surtos, muitas vezes, de loucura, né? Loucura. Tem surtos aí de vários tipos de surtos, né? Como muitas vezes a pessoa tira uma roupa, anda correndo na nudez, né? Saem correndo com algum objeto de perigo aí, pontiagudo, como faca, tesouro, correndo atrás de alguém, correndo atrás querendo se machucar. Então a gente tem que, assim, se você tem aí alguém que tem esquizofrenia, que tem um traço de esquizofrenia, tem que tomar muito cuidado, porque eles se machucam, tá?
A esquizofrenia é um dos transtornos, um dos problemas mentais que mais comete suicídios, tá? No mundo, eles são os que mais cometem suicídios. Por quê? Porque eles têm alucinações, eles têm acesso à loucura, eles escutam vozes, né? Eles escutam, veem vulto, eles imaginam que uma pessoa tá ali procurando ele, quer matar ele, e aí ele começa a ouvir vozes, né? Então, assim, tem que tomar muito cuidado com isso aí, tomar muito atento se você conhece alguém com esses sintomas, conhece alguém com essa doença, então tem que ter um cuidado mais preciso com pessoa que tem esquizofrenia, tá? Os principais sintomas negativos: alteração de afetividade, a pessoa perde a capacidade de expressar suas emoções, reagir a emoções, a situações, ficando indiferente e sem expressar afetivação, sempre estar afetivo, sem ter contato físico com outra pessoa. Outras vezes apresentam reações afetivas que são inadequadas em relação ao contexto que se encontra, tá? Ela não gosta do lugar, ela não gosta do ambiente, se ela insistir que ela não gosta daquela pessoa não pode nem chegar perto, tá? Porque ela pode fazer um ato de violência contra a pessoa. Ele não aceita o contato e ele, assim, ele quando ama, ama, quando não ama, não ama, tá? É totalmente diferente. Ele não se apega às pessoas, tá? Ele usa indiferente as pessoas, principalmente as pessoas assim que não tem convívio, que não tá no seu ciclo de amizade, que não está no seu ciclo familiar, então ele tem uma certa rejeição, ele tem um certo receio daquela pessoa. Então, para aquela pessoa ganhar uma confiança do esquizofrênico, ele tem que ter argumento, ele tem que mostrar companheirismo, ele tem que mostrar que ele é amigo, tá? Até para um profissional tratar um esquizofrênico, ele tem que demonstrar totalmente ali que ele é companheiro, que ele é amigo, tem que demonstrar confiança. O esquizofrênico tem que sentir confiança para poder se abrir, para poder o profissional chegar na onde ele tem que chegar, tá? Alguns outros sintomas que podem ser observados: diminuição de movimentos, tá? Movimento, ele, né? Dificuldade de concentração, ele não tem concentração assim em certo objeto ou certo assunto, tá? Ele muitas vezes você percebe que ele tá lá voando, ele tá concentrado no mundo dele. E no mesmo tempo que eles são inteligentes, eles têm essa dificuldade de concentrar em algo que não se interessa. Mas quando há algo interessante, eles concentram, né? Planejam certinho. Então eles têm essa dificuldade. A alteração motricidade, a alteração motora, ele é uma pessoa agitada, ele é uma pessoa que não fica quieta, ele é uma pessoa que nada tá bom em volta dele, ele é uma pessoa inquieta, tá? E quer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, ou às vezes não quer fazer nada, e daí pra frente, tá? Desconfiança excessiva, ele é uma pessoa totalmente desconfiada, ele desconfia até da própria sombra, não confia em ninguém, tá? Nem em si mesmo muitas vezes, tá? Tem muitos esquizofrênicos aí com baixa autoestima, que não acredita nem em si mesmo, acredita que nem ele possa ter força de vontade de vencer aquele obstáculo. Então, ele é uma pessoa totalmente desconfiada, desconfia de tudo, tudo em sua volta. Ele tem que ter certeza que aquele lugar é confiante, ele tem que ter certeza que aquele objeto ou que aquela pessoa é de confiança. Então, você tem que sempre estar demonstrando confiança para esse tipo de pessoas que tem a esquizofrenia. Indiferença, né? Ele é indiferente com pessoas, ele é indiferente com objetos, ele é indiferente com lugar, ele é indiferente com tudo à sua volta, tá? Ele não aceita, por exemplo, um presente de bom grado que você dá para ele seria porque você quis, ele não pediu, então ele mostra diferente, ele nunca fica contente com nada que você apresente para ele, tá? A esquizofrenia geralmente ela evolui em episódios agudos que aparecem vários sintomas, principalmente delírio e alucinações intelectuadas por períodos com pouca manifestação de sintomas, tá? Como é feito o diagnóstico da esquizofrenia? Quem faz o diagnóstico da esquizofrenia? O médico psiquiatra, tá? É o principal que faz o diagnóstico do esquizofrênico, é o médico psiquiatra,
tá? É um psiquiatra que ele vai. Mas isso não impede de outros profissionais especializados em comportamentos humanos e desenvolvimento humano, que são formados nessa área, que têm a percepção de perceber, tá? Que a pessoa tem os traços, conhece o assunto, tem os traços da esquizofrenia, como psicopedagogos, psicopedagogos, psicólogos, né? Nós fazemos um pré-diagnóstico e encaminhamos, né? Ainda há uma resistência muito grande aí por parte de profissionais psiquiatras que não aceitam um diagnóstico nosso, que não aceitam um diagnóstico de profissionais que estão ali trabalhando, que são especializados, né? Ainda há um certo preconceito nessa área sobre os profissionais aí, psicólogos, psicopedagogos, neuros, né? Então eles não aceitam. Mas mesmo assim a gente encaminha, orienta o paciente, orienta o cliente a procurar um profissional para dar um diagnóstico, para termos certeza daquilo ali e podermos tratar mais profundamente, tá? Isso não impede nós de fazer um acompanhamento, tá? Mas quando já é percebido que há essa deficiência, que há esse problema, que há essa doença, que há esse transtorno, nós encaminhamos para um médico profissional, porque muitas vezes a pessoa precisa tomar remédios, né? Precisa tomar remédios aí para fazer acompanhamentos, medicamentos, né? Para amenizar, para ajudar o tratamento aí do desenvolvimento humano dessa pessoa, tá? Porque tem pessoas que têm certos problemas muito graves aí de aprendizagem, crianças, né? Muito grave de aprendizagem devido ao seu transtorno mental ali, que impede ele de concentrar, que impede ele de prestar atenção, de aprender algo novo, tem a dificuldade, né? Então nós estamos aí para somar, para ajudar a criança a desenvolver, assim como o adulto, não só criança, como adulto também, tá? Tem dificuldade muitas vezes de trabalhar, de emprego, muitas vezes não tem diagnóstico, não sabe o que acontece, por que ele é assim, por que ele tem esses problemas, então aí nós estamos aí para ajudar, para somar, tá? Geralmente a esquizofrenia começa a se manifestar por volta dos 20 anos. Antigamente era. Como eu já disse aqui, já está sendo provado que pode-se diagnosticar a esquizofrenia em crianças, tá? Que muitas vezes estão ali gritando, pedindo socorro, e os pais não sabem o que está acontecendo, tá? Pode ser aí uma esquizofrenia leve, né? Onde começa, né? Os sintomas aí. Então tem que ser observado muito sempre. E isso, o indivíduo precoce, tá? Isso aí quer dizer que, porém, nos 20 anos, os pesquisadores descobriram que pode dizer que existe indivíduos precoces, que começam ainda a apresentar esse sintoma na infância, tá? Quando é na infância, na adolescência, nós já diagnosticamos ele com sintomas precoces, onde já pode ser tratado para evitar que lá na frente ele venha a desenvolver aí a esquizofrenia, tá? Se é um diagnóstico precoce, não é um diagnóstico firmado ainda, que está no início, tudo que está no início, quando é observado, quando é tratado corretamente, há uma possibilidade de melhora, há uma possibilidade de deixar essa doença, esse transtorno estável e a pessoa ter uma vida normal como qualquer outra, tá? Mas isso aí tem que ser feito já. Se você percebe que tem alguma coisa de anormal, que você percebe que pode ajudar, então procure o médico, procure ajuda, tá? Observe muito aí, eu sempre digo que a observação dos pais, os olhares dos pais, são os olhares mais importantes que seu filho precisa, tá? Ao olhar aí do familiar, uma pessoa com problema, tá? É o olhar mais importante, porque você está convivendo, você está vendo ali, você sabe que precisa. Então, procure ajuda, tá? Aqui, geralmente as pessoas que têm esquizofrenia, elas se afastam de amigos e familiares, fica recusa, fica ali no isolamento dele, no mundo dele. Então, é um perigo muito grande que quando o esquizofrênico faz esse tipo de ação, tá? Ele está entrando no processo aí de um problema mais grave, que é a depressão, e esquizofrênico com depressão não combina, tá? Não combina. Esquizofrenia com depressão não combina,
Então tem que observar se ele se afastou, se ele se retirou, se ele é diagnosticado com a esquizofrenia ou com o esquizoide, tem ali o transtorno de personalidade esquizoide, se ele se afastou, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso aí e conhecer bem esse assunto. E se ele tem esses caráteres, aí tem que ser observado muito bem, porque ele não pode entrar no processo depressivo. Quando ele se afasta do mundo das pessoas, quer ficar recluso num lugar, no mundo dele, é um perigo, é um alerta muito grande aí, tá? Ele tá pondo em risco a sua vida, principalmente a vida dele, porque o esquizofrênico ou o esquizoide, ele não mede esforço para se auto-machucar, tá? Existe aí muitas adolescentes aí que se mutilam. Ah, mas ele é esquizofrênico? Não é esquizofrênico. Mas ele tem o traço do transtorno do esquizoide, que o esquizoide é onde ele ali, uma criança ou um adolescente, totalmente recluso no mundo dele, tá? Que são o caráter do esquizoide. É a personalidade que mais desenvolve a depressão, tá? Depressão ali no estágio bem ali. E quando ele tá ali naquele estágio ali, ele prefere se automutilar, machuca a si próprio, tá? É outro que é um dos traços de caráter aí que mais comete suicídio no mundo, porque ele acha que o mundo não gosta dele. Ele acha que o mundo, para ele, né, as pessoas não amam ele, se sente rejeitado. Então ele prefere morrer do que se sentir rejeitado, continuar sendo rejeitado, tá? Ou matar, tá? Que são aí traços aí de pessoas de transtorno que são multimamente que cometem crimes, tá? Baixo desenvolvimento na escola. Quando ele apresenta, quando a criança tem dificuldade ali, não rende, não aprende. Ah, ele tem um problema, precisa fazer acompanhamento, precisa levar ali para fazer uma avaliação, para ver o que ele tem, né? É nessa hora que a gente descobre quais são os sintomas e o que precisa ser feito. Dificuldade para dormir. Tá? O esquizofrênico tem um alto grau de dificuldade de dormir, porque a mente dele trabalha no mundo imaginário dele, fica presa ali, tá? E ele não dorme, então precisa tomar remédio para dormir, tá? Irritabilidade ou mau humor, né, tá? Ele é mal-humorado, não aceita nada, não gosta de nada, tá? Se irrita facilmente, qualquer coisa tira ele de fora do lugar, não gosta de ser questionado, não gosta de ouvir a palavra não para ele, não gosta de ser contrariado, tá? Não gosta. Se ele disser que pau é pedra, pau tem que virar pedra, tá? Se ele dizer que aquela parede ali é mole, a parede tem que ficar mole para ele. Então, assim, ele não gosta de dizer, não gosta de ouvir o não, tá? É uma palavra, ainda mais no ambiente que ele é criado, que ele tem convívio, se foi percebido ele desde criança ele tinha algum problema, muitas vezes o pai e a mãe são super protetores ali, protege, cria ali ele numa bolha, tá? E isso é muito prejudicial à criança com esse tipo de transtorno, porque a criança se sente autoprotegido, ainda mais se ele ouvir o pai ou a mãe dizer que ele tem algum problema, tá? O esquizofrênico, se ele ouvir você dizer que ele tem problema, ele se sente imune a tudo. Ele tem um problema, então as pessoas não podem chegar perto dele. Ele se sente o super, o bonzão da história. Ele não aceita ajuda, ele não aceita que ninguém contrarie ele não aceita ninguém ir contra ele, porque ele tem algum problema. Então, ele cria ali uma imagem dele ser o super, tem super poder, tá? E tem que tomar muito cuidado com isso aí também, tá? Falta de motivação. Ele tem aí baixa autoestima, tá? Ele não se sente motivado, tá? Ele se sente com baixa autoestima, precisa ter uma pessoa ali junto com ele o tempo todo para levantar ele para cima, para dar um impulso na vida dele, tá? Acordar ele, tá? Como é o tratamento da esquizofrenia?
O tratamento da esquizofrenia tem o objetivo como controlar os sintomas, tá? Não é curável. Quem tem esquizofrenia não se cura. Toma medicamento, faz tratamento terapêutico, faz tratamento com acompanhamento de psicólogos aí, faz tratamento junto, acompanhado com psiquiatra, para controlar os sintomas, tá? E retomar sua rotina normal, retomar o trabalho, retornar ao relacionamento com familiares, amigos, pessoas, tá? Então ele precisa ter aí um tratamento feito através de dosagem medicamentosa, tá? Através de medicamentos, psicossocial, tá? Onde ele vai ali ter um profissional que vai orientar e seria ele de novo um mundo real, tá? Tratamento de medicamento. A maioria dos pacientes precisam utilizar medicamentos de forma contínua para não ter novas crises. Então ele vai usar o remédio para a vida inteira, o resto da sua vida, depois do diagnóstico, tá? Em hipótese nenhuma, né, aconselhar uma pessoa que tem esquizofrenia a se retirar do medicamento. Pode-se diminuir a dosagem quando a pessoa estiver estável. Ele não precisa usar aquele tanto de medicamento, tem uma super dosagem de medicamento, de uma dose forte, mas uma dose controlada. Isso quem vai dizer, quem vai sempre orientar é o médico, né? Ele tem que ter um acompanhamento. Geralmente pessoas aí com esquizofrenia controlada, às vezes chega aí o médico de 6 em 6 meses, uma vez por ano, para fazer novas avaliações, para ver. Então, se tiver tudo controladinho, ele tem uma vida normal, ele tem uma vida estável, onde ele não vai ter mais crise, onde ele viver normalmente pro resto da sua vida, mas precisa estar controlada e precisa estar ali sempre com a de profissionais que entendem do assunto, certo? Terapeuta comportamental e cognitiva, tá? Tem terapias aí, tá? De comportamento e é isso aí. Isso aí é quem termina aqui sobre o esquizoide. Agora nós vamos falar sobre o autismo, que é o TEA, tá? Transtorno de espectro de autista, tá? Aí você sabia, não vou entrar muito em detalhe sobre autismo aqui, por quê? Porque já tem alguns vídeos lá no meu canal, no YouTube, onde fala sobre o autismo, onde fala sobre os sintomas, onde tem as características. Eu trouxe aqui esse tema do autismo só para mostrar a diferença dos sintomas, a diferença do comportamento, a diferença, tá? Porque recentemente aí eu recebi 2 pessoas com diagnóstico, 2 crianças aí, 2 adolescentes, né? Uma adolescente, uma criança confirmada ali que era autista, tava ali, era autista. E veio para mim e eu comecei a fazer observações nele e percebi que ele não era autista, que eles não eram autistas, e eu encaminhei, orientei a que levasse a um psiquiatra e a um neuro para fazer um diagnóstico firme, e foi confirmada aí a suspeita do que o diagnóstico que eu tinha feito, que os 2 não eram autistas. Então eles passaram. Teve um que foi diagnosticado aos 4 anos e ele tinha 12. Então ele passou 8 anos da vida dele sendo tratado como uma criança com autista, entrou na adolescência, né? Mas a mãe percebeu que tinha alguma coisa errada, que ele tinha sintomas, mas porém não era igual ao autista, um autista como ela conhece, como ela vê, como, né? O autista, mesmo que seja leve, ele mostra uns sintomas diferentes. Então ela achou que tinha alguma coisa errada e ela me procurou. E eu confirmei, né? Falei pra ela, falei, olha mãe, vamos fazer aí, vou fazer algumas avaliações. Eu fiz aí algumas observações, algumas avaliações, fiz acompanhamento e pedi para que ela procurasse o médico, e foi confirmado que ele não tinha autismo, sim esquizofrenia, tá? Ele é um esquizofrênico e aí foi mudado o medicamento hoje, né? Tem aí 1 mês que isso aconteceu. Ele está bem, está estável, mudou totalmente o comportamento, mudou totalmente a sua rotina, mudou, deu um alívio para a família, né? Porque ele estava tomando um remédio errado, tomou 8 anos de tratamento aí totalmente errado. Agora ele está tratando, a mãe dele falou que foi a melhor coisa que poderia ter acontecido,
porque está tratando normal agora, tá ali, tá vivendo uma vida, mudou totalmente, tá? E eu tenho outra criança que aos 3 anos também foi diagnosticado, hoje ele tem 7 anos, né? Tem aí então 4 anos que ele foi diagnosticado com autista. E eu observei, e nessa observação chamei a mãe, porque eu não me aguento quando eu vejo um caso assim. Chamei a mãe para conversar. Eu falei para ela: você já fez algum? Qual é o diagnóstico? Eu preciso ter o laudo, porque eu quero te ajudar. Eu posso te ajudar? E ela aceitou a minha ajuda. Eu fiz aí uma avaliação, tá? Ela levou o neurologista, o neurologista encaminhou para um psiquiatra, tá? E lá no psiquiatra, a psiquiatra diagnosticou, confirmando aí a esquizofrenia também. Então ela passou um tempo da vida do menino aí, 4 anos, o menino tratando ele como autista, criando ele numa bolha, sobreprotegendo ele, tá? Agora ele entrou com outro tipo de medicamento, onde ele está totalmente diferente também, mudou. Então assim, quando se é o tratamento é feito adequadamente, a pessoa volta. Por quê? Porque ali vai neutralizar ali aquela parte do cérebro onde dá o problema para ele. Vai neutralizar ali aonde dá, atrapalha a vida dele. Então, se ele tomar medicamento, se ele fizer um tratamento e for diagnóstico certo, tem como ajudar, tem como dar o socorro no tempo certo. Então, hoje em dia essas duas crianças estão aí, né, super bem, vivendo uma vida normal. Então, vamos lá ver a diferença entre o autismo e a esquizofrenia. Você sabia que no início o autismo era enquadrado com uma forma de esquizofrenia? Tá vendo aí? Antigamente não existia o autismo. A gente não ouvia falar do autismo. E sim que era um esquizofrênico. Geralmente a criança ficava ali sofrendo até a sua fase inicial de adolescência para perceber que tinha algo errado, até a fase adulta, que é onde era diagnosticado como esquizofrênico. Muitas vezes a criança era diagnosticada até com problemas mentais, transtornos mentais, porque é uma doença mental, tá? A esquizofrenia é uma doença mental. Como já foi dito no começo, é uma doença mental crônica, tá? E o autismo é uma doença neurobiológica, tá? É uma doença neurodesenvolvimento, tá? Então, é totalmente diferente, tá? Obviamente, este conceito já foi reformulado, tá? No entanto, de acordo com pesquisa, a esquizofrenia é cerca de 3 vezes mais comum em indivíduos com autista, tá? O indivíduo com autismo, ele tem traço da esquizofrenia também, tá? Ele tem ali, como eu disse antes, a esquizofrenia, ela vem acompanhada de algum transtorno, tá? De alguma patologia, assim mesmo é o autismo. O autista pode ter já problema neurobiológico aí, de desenvolvimento, tá? E pode também apresentar esquizofrenia. Então, aí olha só a diferença. O esquizofrênico não tem traço do autista, mas o autista tem traço da esquizofrenia, tá? Então, vamos prestar atenção aí, ter mais um olhar, tá? O autismo, cientificamente conhecido como transtorno de aspecto autista, TAE, é um transtorno neurobiológico que apresenta no desenvolvimento do neurológico da criança, tá? É um transtorno neurobiológico que é apresentado no desenvolvimento do neurológico da criança, tá? Já é o problema de neurônios aí, tá? Mas não deixa, mais uma vez vou dizer, não deixa de ter o problema da esquizofrenia. Então, se juntar esses dois aí, né, a gente observa que já é um alto grau aí de transtorno muito forte. Sintomas mais fortes. Vai ter os sintomas do autismo, vai ter os sintomas da esquizofrenia. Então, aí você já imagina como que seria uma pessoa com esses dois tipos de transtorno ao mesmo tempo, né? Então, há uma preocupação. Então, nunca deixe
Nunca houve um profissional, somente um. Tá lá, ouve. Se ele diagnosticou, tem dúvida, procura um novo médico, procura um novo profissional, procura um outro profissional. Agora, se o outro profissional te afirmar o que o outro já disse, pede exame, pede aí um teste, pede aí uma avaliação mais profunda, observe mais, tá? Tem autista que é visível, não tem como você bater o olho, para quem conhece o assunto, bater o olho, não dizer que não tem. Não tem como negar, tá? É visível. Então, muitas vezes as pessoas conhecem um pouco, mas confunde. Há uma confusão muito grande de sintomas. Então, vamos observar bem, conhecer bem o assunto para a gente poder falar para a pessoa, ou para a mãe, ou para um pai, ou para um familiar de uma criança com problema que ele é autista, ou que ele é esquizofrênico. Então, tem que ter um cuidado muito grande aí, tá? Sobre isso aí. E a presença no desenvolvimento da criança, que gera alterações na comunicação, dificuldade ou ausência de interação social e mudança no comportamento, segundo sendo geralmente identificado entre de 12 meses a 24 meses. Olha aí, enquanto a esquizofrenia, os primeiros sintomas apresentam na criança dos 3 aos 4 anos, que são confirmados aí dos 7 aos 12 anos, o autista já apresenta no seu primeiro aninho de vida, com 12 meses. Quer dizer, um aninho ele já tem todos os sintomas formados do autista, tá? Com 24 meses é confirmado os traços, os casos, os sintomas do autista, tá? Então, olha a grande diferença aí do diagnóstico aonde é, tá? Pessoas com autismo podem apresentar algumas características específicas, como manter pouco contato visual, ele não encara, tá? O bebê tá ali amamentando, ele nunca vai olhar para a mãe, ele sempre vai ficar de olhinho fechado, ou ele vai olhar para qualquer lugar, menos para a mãe, ele não tem contato visual, ele não pega nem, muitas vezes, nem vínculo com a mãe. É raro, mas acontece de criança autista não ter nem vínculo com a mãe, não tem vínculo afetivo nenhum. E já o esquizofrênico, ele tem vínculo, e o vínculo dele é um vínculo possessivo. Ele ama. E o autista não, tá? O autista não ama, não sente. Ele sabe que o pai e a mãe é importante, faz parte da vida dele e é ali, tá junto ali, tá? Mas não é que ele dá importância para aquilo ali, não tem sentimento, tá? O autista não tem sentimento, não apresenta. Tem dificuldade de falar ou expressar ideias e sentimentos, fica desconfortável em meio outras pessoas. Ele não se sente à vontade com outras pessoas estranhas, não se sente à vontade em ambiente desconhecido, não gosta que muda móveis de lugar, não gosta se ele tá ali, as coisas dele extremamente organizadas, tem que ser do mesmo jeito, não aceita. Se ele tem um objeto, aquele objeto sumiu, ele não aceita outro parecido, ele tem que ser aquele idêntico, tem que ser idêntico. Então, geralmente, eu sempre aconselho a mãe, ou pai, a família de uma criança autista, se ele é apegado a um objeto, sempre quando for comprar, compra 2, 3 e guarda. Se aquele ali quebrar, tem outro, tá? Sempre ali, porque ele não aceita. E isso aí traz um transtorno muito grande para a família quando acontece dele perder aquele objeto que ele goste, tá? Então, eu sempre aconselho ter máximo aí uns 5, 6 objetos repetitivos daquele ali, idêntico, quando for comprar do mesmo, vários, e deixar ali guardadinho para quando aquele ali não tiver mais bom de uso, fazer a troca, tá? Ele vai achar diferente porque é novo, mas ele vai saber que é o mesmo. Para a mente dele é o mesmo. Ele vai achar diferente, mas ele vai acostumar novamente com o objeto, porque ele tem ali a familiaridade com aquele objeto. Então, ele não vai estranhar muito, tá? Então, é muito importante fazer isso aí, é o que eu sempre aconselho, tá? É importante ressaltar que o autismo não é uma doença. O autista não é considerado uma doença, e sim um modo diferente de se expressar e reagir como apresenta e não tem cura. O autista não tem cura.
Ele toma medicamento para controlar, tá, os impulsivos aí, porque tem autista muito agressivo, tem autista que ele é muito impulsivo, tá? Então ele toma remédio para controlar essa impossibilidade dele ali, do impulso, tá? Da reação, tá? Mas não tem cura, não é igual a esquizofrenia que toma medicamento e controla, mesmo sendo leve, tá? Muitas vezes o autista aí, ele tá ali controlado no leve, controlado, é inteligente, desenvolve, tem seu trabalho, mas se ele deixar de fazer o tratamento, volta a estaca zero novamente. E muitas vezes, mesmo durante o medicamento, tá? Ele tem um excesso de possibilidade dele. Ele é calculista, ele é inteligente, ele é super inteligente quando é leve, tá? Ele tem um QI a mais aí, tá? Tem até sempre que eu recomendo aí um filme chamado O Contador. É a história de um autista que ele teve, tá? Quando criança, foi diagnosticado, porém é um autista leve. Lá vocês vão ver que é o ator ali representa um autista super inteligente, tanto é que ele faz inúmeras contas ali, magnífica ali, né, mostrando ali o aspecto autista, onde tem ali até no final do filme a gente vê ali uma clínica, né, onde tem vários autistas ali. Então são assim, não é uma doença, é um transtorno, tá, que não tem cura, a pessoa vai levar a vida inteira e ele estabiliza, tá, mas não é controlado também, tá, se ele imputir que ele tem que fazer aquilo ali, ele vai fazer. E não importa se vai machucar, se vai afetar, se não vai, tá? E o autista, ele protege. Ele é diferente dos outros que são agressivos, tá? Ele protege. Ele protege ali, ele não deixa nada acontecer com a pessoa. E ele também tem autista que se machuca. Ele se machuca, ele não machuca do outro. E né, é muito difícil aí a gente ver casos de pessoas com autismo cometendo suicídio, diferente do esquizofrênico. O esquizofrênico comete suicídio, o autista já é menos, tá? Mas não deixa aí de ter esse tipo de alguém ter esse traço, por causa que ali a pessoa depende muito do ambiente, depende muito do convívio familiar, depende muito da aceitação da família, tá? Se ele for ali um autista leve, né, e não recebe apoio da família, porque a família não conhece os traços, não conhece o problema, tem a rejeição, né, é traçada ali, então ele cansa de sofrer. Então, quem que não cansa de sofrer? Então, ele cansa de sofrer, ele acha que o único jeito de acabar com o sofrimento dele é tirando a própria vida. Aí acontece suicídio, mesmo esquizofrênico, tá? Então, tem que ter um cuidado muito grande com isso aí, a observação. E tem que ter a aceitação da família. Coisa que é muito difícil as pessoas aceitarem, né? Muito difícil você receber um diagnóstico aí que seu filho ou seu algum parente ou alguém da sua família que você ama tem algum problema. Muito difícil, tá? Mas você precisa estar preparado e procurar ajuda. Muitas vezes eu sempre aconselho criança fazer acompanhamento, mas aconselho também a família fazer acompanhamento junto para aceitação, certo? Principais sinais e sintomas. Alguns principais sinais e sintomas: dificuldade na interação social, manter pouco contato visual, expressão facial ou gesto, ter dificuldade em fazer amizade, expressar ideias e emoções. Prejuízo na comunicação, com dificuldade em iniciar ou manter uma conversa, compreender pontos de vista de outra pessoa, entender figuras de linguagem, humor ou sarcasmo, manter um tom de voz monótono, parecendo um robô. Tá ali, ó, sim, não, sempre assim, tá? Então são essas expressões ali repetitivas, tá? Robótica que a pessoa expressa. Ou deixar de responder ou demorar para responder quando chama, tá? Muitas vezes as pessoas confundem aí autismo com surdez. Chama e ele tá no mundo dele. Ele não vai te responder. Você tem que ir lá tocar, coisa que ele também não aceita, para ele te olhar. E você vai tocar, ele vai incomodar. E ele vai saber que você está falando com ele, tá?
Então, essa aí é a dificuldade do autismo. Você pode chamar, morrer de chamar. Se ele tiver o transtorno do autismo, aí ele vai fazer de conta que não tá te ouvindo. Fazer de conta não, ele não vai te ouvir, porque ele tá no mundo dele. A mente dele tá no outro lugar, menos em você, tá? Alteração de comportamento com ou não, não sabendo brincar, fazer de conta, fica aborrecido, tá? Com pequenas mudanças no hábito, tem muito interesse em algo muito específico, como asas de avião ou números, tá? Imagine que sempre tá voando, o autista sempre quer voar, a imaginação do autista sempre está nas alturas. Se ele vê um avião, ele quer voar igual avião. Se ele vê um passarinho, ele quer voar igual um passarinho. Se ele quer uma borboleta, ele quer ganhar asas igual a borboleta, tá? É assim que o autista vê o mundo dele, sempre nas alturas, sempre nos ares, bom? Comportamento repetitivo, como ficar muito tempo sentado, balançando o corpo para frente e para trás, repetir várias vezes algumas palavras ou frase. Se ele costuma dizer alguma coisa sempre repetitiva, sempre ali aquela mesma palavra, tá? Além disso, pessoas com autismo também podem ter dificuldade para dormir e apresenta nervosismo ou agitação frequente, tá? Esses sinais podem ser tão leves que algumas vezes acabam passando despercebidos, tá? O autista, os sinais dele, quando é leve, passa despercebido, tá? Vê a criança ali no mundo da lua, ele tá ali e tal, alguma coisa tá errada, tá? Eu tenho um olhar muito grande com isso aí com meus alunos, né? Eu sempre tive esse olhar. Mesmo antes de me especializar na área, eu observava que uma criança estava reclusa ali no mundinho dele, eu já me preocupava. Às vezes eu chamava os pais para conversar com a criança, fazer amizade com ele, ganhava a confiança dele. Aí eu percebia, eu chamava, notificava, né, a escola, onde eu estava, olha, tá assim, 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 vamos chamar os pais para conversar, vamos orientar, pedir para levar no médico, para ver se não tem algum problema, tá? Muitas vezes a escola não quer se envolver com isso aí, mas é muito importante que gestores, diretores, coordenadores de escola, quando uma professora chegar e falar, olha, tem um aluno assim, 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 o comportamento dele não é normal, vamos chamar os pais, se preocupe, porque ele passa ali 4 horas na escola com você, dentro do seu ambiente escolar. Por que não ter um olhar, um cuidado com ele? Você pode estar ajudando alguém, você pode estar ajudando uma criança aí, você pode estar ajudando uma família aí, tá? Então vamos ter um olhar mais cuidadoso para nossas crianças, vamos tomar mais esse cuidado, vamos observar mais, tá? Nossos alunos. Quando nós ficamos tanto tempo com um aluno em sala de aula, nós podemos ter esse olhar de preocupação com ele. Não tá ali somente para ensinar. Vamos preocupar, porque se você tiver um aluno saudável, você vai ter uma aula boa. Você vai ter um aluno que você vai marcar a vida dele ali e ele vai te levar para a vida, porque você se preocupou com ele, porque você se demonstrou confiante para ele. Então, tenha um olhar mais preciso com o seu aluno na sala de aula, certo? Vamos lá. Como confirmar o diagnóstico? O diagnóstico de um autismo em criança e adolescente deve ser feito por uma equipe multidisciplinar, que pode incluir pediatras, psicólogos, psiquiatras, neurologistas, fonoaudiólogos, neuropsicólogos e outros especialistas que podem indicar os sintomas e fazer um pré-diagnóstico, como psicopedagogo, neuropedagogo em geral, pessoas que tenham aí conhecimento na área de desenvolvimento humano, tá? Observam a criança nesse aspecto aí, tá? E orienta o pai a realizar exame, teste neurológico, fazer exame de sangue e teste de audição e neurológico, tá? São esses aí. Já em adultos, o diagnóstico pode ser um pouco mais difícil, pois os sintomas do autismo são similares a outro transtorno, como ansiedade ou transtorno de déficit de atenção, tá? A esquizofrenia e outros sintomas aí, tá? Então, já é mais difícil fazer em adulto, diagnosticar aí com autismo. Então, geralmente é feito mais em criança e é mais fácil de diagnosticar quando ainda é criança, tá?
Por isso ao perceber sinais ou sintomas como dificuldade de atenção social, comunicação ou comportamento repetitivos, é aconselhado passar por uma consulta com um neurologista ou psiquiatra para que seja feita uma avaliação adequada, tá? Aqui, o autismo muitas vezes pode ser leve e confundido com timidez, falta de atenção ou esquisitices, tá? Por isso, em caso de dúvidas, é recomendável realizar consulta com o médico para fazer uma avaliação e indicar o tratamento mais adequado, que ele vai indicar ali o tratamento mais adequado preciso. Às vezes você olha para uma criança, ele é tímido, ele não gosta de relação, não. Vamos atrás para ver se é realmente uma timidez ali ou é um transtorno aí neurológico, tá? Vamos lá, vamos continuar. O que causa o autismo? A causa do autismo ainda não é totalmente conhecida. No entanto, estudos mais atuais que sugiram que os fatores genéticos, olha a genética novamente aí, hereditária e ambiente são principais relacionados com o desenvolvimento do transtorno. Algumas das possíveis causas do autismo incluem casos hereditários com pessoas ou irmãos com síndrome de Down, tá? Que apresentam risco de desenvolver autismo. Se alguém na sua família já teve síndrome de Down ou teve qualquer tipo de transtorno mental, aí é mais propício, tá? A criança aí nascer, gerar uma criança com autismo. Doença genética, ter alguma doença genética, como síndrome de Down, síndrome do X frágil, síndrome do Retter e esclerose tuberculose pode aumentar as chances de desenvolver o autismo. Olha aí, ó, as doenças que causam autismo aí, tá? Fatores e ambientes, como a gravidez de alto risco, ambiente, por quê? É o primeiro ambiente que o bebê tem na vida dele, é o útero. O mundo dele, quando ele está gerando, é o útero, o ambiente onde ele está sendo gerado, tá? Pais com idade avançada, parto induzidos, consumo de bebida alcoólica, tabaco, medicamento, outras drogas durante a gestação ou baixo peso ao nascer, tá? De repente, aí uma criança desnutrida, ela pode ter aí pode ser uma criança aí propícia a desenvolver. Por quê? Porque o peso baixo, tá? Ela afeta os neurônios. Quem é que não tem um peso baixo? Qualquer uma pessoa que fica muito tempo sem comer, ela tem aí uma lesão muitas vezes no cérebro, porque ficou desnutrida, porque causou problemas aí mental, porque o nosso corpo precisa mandar energia para nossa cabeça. Então, com falta de recursos no nosso corpo, com falta de vitaminas em nosso corpo, afeta aí o neurodesenvolvimento neurobiológico da nossa mente, tá? Que pode causar uma lesão grave, pode causar aí o transtorno, tá? Pode causar aí a dificuldade da neurobiológico da criança ou de qualquer pessoa adulta, tá? Então, tem que sempre estar ali bem nutrido para evitar, né? Como aqui disse, consumo de álcool não é diferente do esquizoide, do esquizofrenia, tá? A esquizofrenia também é muito ali o ambiente, o primeiro ambiente da criança ali é muito importante. Então, esses tem em relação às causas aí que podem afetar, que pode trazer, tá? Outros fatores ambiente que podem estar relacionados com o desenvolvimento do autismo inclui a exposição durante a gestação e o composto tóxico como inseticidas como DDT, tá? PCBs, chumbo e mercúrio irônico, por exemplo, tá? Componentes químicos inalados, pessoas gestantes, grávidas durante a gravidez, causam isso aí, tá? Então, toma muito cuidado. Como é feito o tratamento? Apesar do autismo não ter cura, o tratamento, quando realizado corretamente, pode ajudar a melhorar a qualidade de vida. O tratamento ajuda a melhorar a qualidade de vida. Não vai curar, mas vai melhorar,
tá? A capacidade de comunicação é a autonomia da pessoa. Vai melhorar a capacidade de comunicação. Ele vai comunicar, tá? Mas ele vai continuar no estado dele. E a autonomia da pessoa. Ele vai ter mais uma autoestima. Ele vai ter um impulso aí para ele continuar, para ele realizar tarefas simples, tá? Ele vai ter um impulso ali para desenvolvimento da sua vida. O tratamento autismo deve ser feito somente com um acompanhamento de médico e varia de acordo com a necessidade do indivíduo. Pode-se incluir uso de medicamentos, suprimento com risperidona, aspiriprozol, melatonina, probiótico e ômega 3, tá? Esses geralmente são alguns medicamentos que são usados no tratamento do autista. Sessões de fonoaudiólogo para melhorar a comunicação, tá? Terapia comportamental para facilitar atividades diárias, terapia em grupo para melhorar a socialização. Além disso, também é aconselhável manter uma dieta balanceada que pode ajudar a melhorar o sono, diminuindo a irritabilidade e melhorando o apetite. Geralmente, o autista, ele não come muito, tá? Ele come somente aquilo que o paladar aguça. Também o esquizofrênico faz isso, tá? O esquizofrênico também, quando ele incute com a comida, ele só quer comer aquela comida. Não diferente do autista, então por isso estão confundidos. E o prato é organizado, tanto do esquizofrênico, porque o esquizofrênico ele é extremamente organizado, ele não aceita tirar um objeto do lugar. O autista também. O prato dele é desenhado. Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Não gosto de nada bagunçado, nada misturado. Assim como o autista, o esquizofrênico é mais ainda. O esquizofrênico, ele tem mais esse cuidado. Tudo é cronometrado, tudo é bem organizado, tudo é bem ali. O prato tem que estar perfeito, tá? Não pode estar aquela bagunça, não pode estar nada misturado. E eles não comem outra comida que o paladar não tá. Se ele gostar de algo, eles querem comer aquilo ali. Eles comem até enjoar. Aí eles mudam para outra comida mais atrativa, tá? Então eles comem coisas atrativas para eles, tá? Vamos lá. Além disso, também é aconselhável manter uma dieta balanceada, tá? Vamos continuar aí. Agora vamos aí para um outro, tá? Que é bem aí mais leve, que é o transtorno do esquizoide. Por que eu trouxe isso aí? Porque ele também é parecido, tá? Com os dois que nós falamos aí, a esquizofrenia e o autismo. O esquizoide é um tipo de transtorno que foi identificado no início do século XX e diz respeito ao indivíduo que se fecha para o convívio na sociedade, tá? E começa a viver apenas no seu mundo interior. Os portadores desse transtorno têm preferência por atividades solitárias, porque são completamente indiferentes à realidade que os cercam. Eles não são capazes de mostrar emoções e se tornar cada vez mais interpessoal ou antissocial. Esse aí é o esquizoide, tá? O esquizoide começa onde? Quando está lá no útero, tá? No ambiente primário. No ambiente do início da sua vida, nos primeiros meses, onde é formado o caráter do esquizoide. Como que é formado esse caráter, tá? O esquizoide tá ali, a criança tá ali, guardadinha, sendo formada. Aí a mãe recebe, tá? Um impulso de choque. Ela recebe ali uma notícia traumática, que traumatizou ela. O útero vai contrair. E quanto mais tempo ela viver esse mundo traumático ali, mais o útero contrai. Mais ali. Aí quando a criança está sendo formada, ele está recebendo um processo de mielinização, tá? É um líquido que nós temos na nossa espinha óssea, que começa na cabeça e ela se distribui ao corpo do feto. E quando isso acontece, esse líquido vai ficar localizado mais na cabeça. Tá? Lá na cabeça da criança, ele vai ficar ali. Toda a energia, todo aquele líquido vai acumular ali na cabeça. Então,
vai se formar mais ali, os neurônios vão se aflorar mais do que ali. O esquizoide é uma pessoa extremamente inteligente, tá? Tanto é que são conhecidos como os nerds, tá? O esquizoide é fácil você observar quando é uma pessoa esquizoide, porque ele vai ter a cabeça maior, pescoço fino, geralmente magros, tá? Ah, mas isso aí é característica de uma pessoa só? Não. Pessoas, todos nós temos os 5 traços de caráter, tá? O esquizoide, tá? O oral, o psicopata, o masoquista e o rígido. Todos nós temos os 5, mas um sobressai mais na nossa vida. Quando é considerada e a pessoa tem o traço do esquizoide mais forte, é porque houve um momento ali na gestação dele, lá no útero da mãe, onde marcou, ele ficou marcado para essa vida, então ele vai viver sempre ali na dor do esquizoide, ele vai traçar a sua vida, a sua linha do tempo, sempre ali naquela dor. Então ele vai o quê? Ele vai ter todos os traços aí da esquizofrenia e do autismo, porque ele vai ser antissocial. Ele é geralmente uma pessoa, uma criança extremamente depressiva, é uma criança que não esboça sorriso, é uma criança que tem dificuldade em ter relacionamento com outras pessoas, no ambiente da família, tá? O mundo dele sempre vai ser a mãe, ele sempre vai estar ali, sempre voltado para sua mãe, sempre vai viver ali focado naquele mundo ali em volta dele, ele não gosta de mudança de ambiente, lá vem de novo. Mesmas características de um. Ele está sempre ali voltado no mundo dele, ele está sempre ali rodeado daquelas coisas, ele vai meticular tudo na vida dele, tá? Pode ser confundido aí com a esquizofrenia, pode ser confundido aí com o autista, então tem que ter um olhar, tá? Para tudo isso aí, tá? Não é porque seu filho, ele é quieto, não gosta de pessoas, não gosta de se relacionar, é extremamente cuidadoso, ele faz isso, faz aquilo, tem todos os transtornos do esquizofrenia e do autismo, que ele é um autista ou que ele é um esquizofrênico. Geralmente ele não é nenhum dos dois, tá? Então temos que ter um cuidado no diagnóstico aí, tá? Vamos preocupar sim, vamos buscar acompanhamento, vamos buscar profissional para tirar as dúvidas, para fazer exame, fazer teste, tá? Um acompanhamento, uma avaliação, para que possa mostrar aí a diferença, tá? Então, a esquizofrenia esquizofrênico é um portador e tem dificuldade de distinguir experiências internas e externas, sentimentos e sintomas psíquicos, tem delírio e alucinações, tá? No entanto, esses 3 transtornos são semelhantes com agressividade. Os 3 apresentam, tá? Esquizofrenia é agressivo, o autismo é agressivo, o esquizoide também, ele é agressivo, ele apresenta agressividade. Eles não aceitam a palavra não, tá? Ainda mais se ele foi criado, protegido, criado na bolha de proteção ali, e tudo que ele pediu, até o momento da descoberta do problema que ele tem, do transtorno que ele tem, tudo que ele pediu, ele recebeu. Tudo que ele pediu, ele recebeu. Tudo que ele pediu, ele recebeu. Por quê? Porque ele tem um problema. Aí a mãe quer proteger, a mãe quer dar tudo pra ele, a mãe quer suprir tudo pra ele, suprir alguma coisa que ela sabe que ele não tem. Aí protege demais, cuida demais, superproteção. Isso dificulta muito, muito, muito o tratamento de pessoas com esquizofrenia, com crianças, tá? Com crianças com autismo, com crianças com esquizoide aí, com traço de esquizoide. Isso prejudica muito, muito, muito mesmo o desenvolvimento humano dessa pessoa. Então vamos tomar cuidado, mamãe e papai aí. Apresentou qualquer tipo de sintomas parecido com esse, procure o médico, procure ajuda, tá? Vamos aí ajudar. Vamos aí criar um adulto saudável. Vamos aí ajudar um esquizofrênico a ter uma vida tranquila. Vamos ajudar um autista a ter uma vida melhor. Vamos ajudar uma criança com transtorno de esquizoide a ter uma vida saudável, tá? Porque o esquizoide, ele se é tratado, se é diagnosticado cedo, ele consegue controlar o transtorno de personalidade. Ele consegue ter uma vida totalmente saudável, totalmente propício. Então vamos ter um cuidado especial com isso, tá? Vamos lá continuar.
Quais são as características da personalidade do esquizoide? Pessoas com transtorno esquizoide são peculiares, pois frequentemente estão reclusas e ficam reorganizando suas tarefas para que não tenha contato com outras pessoas. Eles reorganizam tudo. Eles querem viver numa rotina. A rotina dele não pode ser mudada. Ele não aceita mudar. Ele traça metas. Ele tem uma agenda. Ele programa tudo, tá? Tudo dele é programado. Tem um calendário. Ele faz um calendário. É extremamente organizado. É extremamente estudioso. Ele se afunda no estudo. E se ele gosta aí de computação, ele é um nerd, tá? Ele é um nerd da escola lá, ele é um nerd do mundo dele, é um nerd no trabalho, ele é um nerd ali, ele é organizado, ele é super organizado. E ele quer desenvolver sempre o papel dele melhor do que o outro. Ele mostra melhor do que o outro, porque ele tá ali, porque ele quer sobressair, tá? Então, vamos lá. Flacidez, frieza emocional, tá? Mesmo com morte de pessoas ou parentes próximos que causam sofrimento, quem tem um transtorno de personalidade esquizoide, ele é incapaz de sentir ou demonstrar as suas próprias emoções, tá? Ele não vai demonstrar ali que ele está sofrendo. Ele está sofrendo, mas ele não vai demonstrar para ninguém que ele está sofrendo. Ele tem dificuldade de expressar o que ele sente, o sentimento dele. Tem empatia, frieza, distância de pessoas, característica marcante que tem esse tipo de transtorno. Pessoas que se tornam imunes às crises, elogios, pois é incapaz de atingir sentimento e também de distinguir sentimento, tá? Eles são incapazes de demonstrar esse tipo de sentimento. Quais são as causas da personalidade do esquizoide, tá? Transtorno de personalidade esquizoide é identificado até o momento que é uma grande influência do ambiente gestacional da genética, tá? É o principal fator da causa do esquizoide. É o ambiente gestacional. Na gestação que se forma aí o transtorno de personalidade. Um dos fatores que contribui para o desenvolvimento dessa doença é ter tido cuidados insensíveis e negligência quando criança. Que quando ele está criança ali, ele se sente abandonado, se sente rejeitado. Isso marca mais uma vez aí o traço. Se ele já tinha quando ele foi lá, aconteceu lá no útero, e aí quando ele está aí entre os 2, 3, 4 aninhos, novamente repete, marca novamente, ele vai desenvolver aí, tá? O traço do esquizoide. Então tem que tomar muito cuidado com a negligência com crianças, tá? E demonstra que os relacionamentos não são prazerosos e nem gratificantes, tá? Por quê? Porque houve um afastamento. Ele não teve amor, ele não teve carinho, ele não teve atenção, ele se sentiu abandonado, ele se sentiu rejeitado. Então ele vai criar na mente dele mais uma vez que as pessoas do mundo não se interessam. Então ele vai marcar ali, ele não vai ter esse elo, tá? Então quer dizer que a falta de amor, a falta de cuidado, a negligência aí do pai na hora da criação, isso influencia muito para que a criança desenvolva o transtorno do esquizoide. A perturbação pode aparecer de forma fraca na infância ou adolescência, em forma de solidão, em que a pessoa evita fazer amizade, além de demonstrar baixo rendimento escolar. Nesse período é comum jovens serem vítimas de bullying. No entanto, é na vida adulta que o transtorno se apresenta de maneira mais forte, principalmente nos homens, tá? Que já tem uma dificuldade de se relacionar, tem uma dificuldade de manifestar aí, tá? Então, ele é mais propício a desenvolver no sexo masculino do que no sexo feminino. Os fatores que o paciente tenha na família histórica da esquizofrenia, ele pode não desenvolver a esquizofrenia, mas sim o esquizoide, tá? Pessoas que têm problema com pessoas aí, crianças, pessoas que teve um caso de esquizofrenia na família, ele pode desenvolver o traço do esquizoide, tá? Porque já é ali vem da genética também, porque já é na formação
lá do útero, que são os primeiros que começam ali, tá? Então, esse aí é o único dos três que a gente vê, tenho certeza onde que começa a formação, tá? Onde que é, qual que é a causa fundamental, que é a gestação, tá? Como é feito o diagnóstico? Não existe exames laboratoriais para diagnosticar o esquizoide. Porém, o médico pode fazer um teste para descartar doenças físicas que causam os sintomas. Psiquiatras, psicólogos, psicopedagogos, neuropsicopedagogos, especialistas em comportamento humano e desenvolvimento utilizam de ferramentas e entrevistas e avaliações para constatar o transtorno de personalidade. É um transtorno de personalidade, tá? Também são analisados os graus de parentesco que tenham o distanciamento permanente e nenhum interesse em relacionamento social, apresentado poucas emoções quando interage com alguém, sem preferência por atividades solitárias, pouco desejo sexual e falta de vontade de ter amigos e a frieza emocional, tá? É frio, extremamente frio, não sente nada, não demonstra nada, tá? Quais são os tipos de tratamento? Pessoas com esquizoide costumam apresentar outros transtornos associados à depressão, a ansiedade, que são transtornos são tratados juntamente. Os familiares, em geral, procuram por esse tratamento porque a paciente não aceita que tenha um problema. Ninguém aceita. Nem paciente aceita que ele tem problema, nem a família muitas vezes aceita que ele tem problema, tá? Muito menos que precisam de cuidado. O médico psiquiatra é um profissional indicado para dar diagnóstico devido à orientação à família quando causa. Especialista também pode fazer pré-diagnóstico e encaminhar um profissional para confirmar o diagnóstico e indicar tratamento. Medicamentos para personalidade do esquizoide. Na realidade, não existe medicamento próprio para o esquizoide. Os psiquiatras utilizam antidepressivo ansílico para tratar essa doença, que atua com o transtorno, o objetivo de deixar pessoas mais tranquilas para outros terapêuticos e especialistas para que possam realizar o tratamento adequado. No entanto, quando é feito diagnóstico a tempo, muitos casos precisam de medicamentos somente para acompanhamento de profissionais especialistas que ajudam ao tratamento, tá? Psicoterapêutico para personalidade esquizoide. A terapia cognitiva comportamental é considerado o método mais eficaz, pois o paciente aprende a formular pensamentos diferentes dos seus instintos que são reais. Assim começa a ter uma mudança de comportamento em seus sentimentos e emoções. Melhora a autoestima, tá? Que eles não têm, ajuda a melhorar. Como o transtorno de personalidade esquizoide são diferentes da esquizofrenia e do autismo. Como visto, esse distúrbio pode ser confundido com outros, igualmente preocupante com a esquizofrenia ou autismo. No entanto, por meios de informações sobre diferentes comportamentos, dos sintomas e transtorno de personalidade, é possível diferenciar esquizofrenia, mesmo que haja similares na esquizofrenia e a pessoa tem dificuldade de diferenciar a expressão interna do externo. Consequentemente, ela é dominada por sintomas psíquicos, como alucinações e delírios, sinais que não apresentam no transtorno de personalidade, tá? O esquizoide não tem alucinação, o esquizoide não tem delírio. Autismo. Enquanto o perfil do esquizoide percebe as emoções do outro, mais ignorado, o autismo não tem dificuldade de reconhecer as expressões e sentimentos de outros. Contato, portanto, se dá de uma maneira diferencial o uso peculiar, tá? Agora, você aprendeu sobre o transtorno, esquizofrenia, autismo e personalidade do esquizoide. São casos que são feitos e diagnósticos, porém parecidos, e outras formas de tratamento. Você pode ajudar alguém que sofre dessa doença, ou mesmo uma família que tem esse problema em casa. Se você conhece alguém que tenha apresentado alguns sintomas, oriente ele a procurar um médico, oriente ele a procurar um profissional, certo? Mais uma vez eu fico com vocês por aqui. Espero ter esclarecido dúvidas, tá? E qualquer dúvida que tiver sobre esse vídeo ou qualquer esclarecimento, entre em contato
na minha página aí do Instagram, tá? Esse vídeo também ele vai lá pro YouTube, no meu canal. E posso fazer pergunta que eu estou à disposição. E entre em contato comigo. Estou à disposição para todos, tá? Um forte abraço, tenham um ótimo domingo a todos e um bom dia.